É um grande prazer recebê-los aqui nesta noite de comemoração dos nossos 30 anos. E, na oportunidade, nós estamos aproveitando para comemorar esses 30 anos, apresentar a vocês alguns dos produtos que nós estamos lançando aqui na feira, embora já testado e aprovado em mais de 30 mil hectares Brasil afora. Hoje é um dia que é um marco para lançamento desse produto. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer e dividir conosco essa alegria nesses 30 anos, construir uma empresa genuinamente brasileira, DNA londrinense, tá certo? E para a gente apresentar, nós vamos apresentar em partes, somos em 4 sócios. Eu começo com a abertura de uma apresentação inicial para introduzir os projetos que nós vamos apresentar para vocês, que a partir de agora estarão em evidência na nossa empresa daqui para frente. É uma grande contribuição ao agronegócio nacional. Eu diria para vocês que não tem nada parecido no nível que nós estamos apresentando em nenhuma startup que hoje é moda no Brasil, principalmente no agronegócio. Então é um orgulho muito grande da nossa equipe que conseguimos idealizar, desenvolver, montar, e tudo originado em Londrina. E como o nome Laborsolo refere-se ao solo, os projetos não poderiam deixar de ser relacionados ao solo. Então, daqui para frente, o nosso mundo vai ser o solo, ok? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e trazer uma publicidade. Estou um pouquinho emocionado. Nesses 35 anos, eu fui docente da Universidade de Londrina. Vim para cá, para o Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias, e a Laborsolo fazendo 30 anos, praticamente a história se confunde com a minha vida acadêmica na universidade. Adiantando também, o meu sócio Vieira, juntos, nós desenvolvemos a nossa vida acadêmica na universidade. E juntos nós criamos a Laborsolo a partir de então. Então as histórias da Laborsolo com a história da Universidade de Londrina se confundem. E eu trouxe aqui uma homenagem à universidade, porque quando se fala em montar uma universidade em alguma cidade, fala-se muito do legado que a instituição traz para a região. E a Laborsolo é o exemplo vivo desse acontecimento, né? Ela nasceu porque viemos de outro estado para cá e criamos uma empresa reconhecidamente a nível nacional e internacional no ramo que nós escolhemos trabalhar. Okay? Então essa é a razão. Eu deixo a minha homenagem aqui ao CCA e à nossa web. Bom, como que isso começou? Os projetos que nós apresentamos, vocês viram aí, o A2P, o PHP, o IQS. Como somos de origem universitária, professor universitário, nós temos uma ligação muito forte com a ciência agronômica. Então, não era justo a gente fazer coisa que não tivesse embasado na ciência. A nossa raiz é a ciência. E lá nos idos de 1981, né, quando chegamos aqui, pensar no termo agronomia, você começa a pensar o que a agronomia faz. Então, buscando a origem da palavra agronomia, ela se decompõe em agros, isso vem do grego, né? A etimologia da palavra é do grego. Agros, que quer dizer terra, e nomos, quer dizer leis. Portanto, agronomia é a ciência que estuda as leis da terra. E aí que faz toda a diferença. Por quê? Porque quando alguém pensa em estudar agronomia, ou alguém conhece um engenheiro agrônomo, né? Eu tenho uma plantinha em casa que tem um problema tal. O agrônomo, na verdade, a formação básica, de acordo com a base da agronomia, que é as leis da terra, ele tem que entender terra.
É a engenharia do solo. E não tem nada a ver com planta. Por quê? Nada a ver, entre aspas. Por que não tem diretamente a ver? Porque o fato de você buscar as leis da terra, nosso objetivo com a produção agropecuária, do agronegócio, é com a raiz. E quem daqui, quando visita uma lavoura, olha a raiz? Né? No carregador, na estrada, nós estamos olhando a parte aérea. A parte aérea é consequência da raiz. Um prédio sem fundação não se sustenta. Uma lavoura, uma pastagem sem raiz não se sustenta. É por isso que a agronomia é ciência que estuda as leis da terra e não as leis da planta. É consequência. É evidente que nós estudamos também as plantas, né, nos seus mais diversos problemas. Então, quando a gente olha um campo, ninguém imagina o que está no subsolo por debaixo dessa imagem. É aí que faz toda a diferença na produção do agronegócio. A sustentabilidade do agronegócio começa com esse conceito, com esse princípio. E se isso não for levado em risco, de nada adianta a gente olhar para a terra somente. Então, com esse conceito e trabalhando 30 anos firme em cima desse princípio, nós procuramos desenvolver projetos, aplicativos, exames, análises técnicas para examinar o que está debaixo disso daqui. Esse é o nosso maior compromisso. É aqui que nós vamos ter uma agropecuária. Vou falar em agronegócio que engloba tudo. Um agronegócio sustentável e rentável. Ok? Na sequência, eu trouxe aqui eu estou colocando a vocês alguns conceitos que nos levou a criar os projetos que vocês vão ver daqui para frente. Tá certo? Isso daqui é chamado de pirâmide biótica, pirâmide na ótica da vida. Isso foi publicado na capa de um livro do professor americano, William Albrecht, qual é nosso guru desde então, que nós abrimos a empresa. Nosso trabalho foca muito nos conceitos desse professor. E ele traz essa pirâmide biótica e é bastante interessante, né? É uma pirâmide. No topo da pirâmide, nós encontramos os seres humanos. Não é à toa que está no topo da pirâmide. E na base da pirâmide está o solo. Aí vocês podem perguntar, mas se é a pirâmide da vida, o que tem a ver o solo? Né? Al Gore, ex-vice-presidente americano, em seus escritos já falava da terra-mãe. Por que terra-mãe? Então, o segredo dessa organização, o solo na base, as plantas sobre o solo, os animais sobre as plantas e nós humanos no topo, tem uma razão de ser. Porque para ter vida sobre o planeta Terra, há necessidade que os seres biológicos, os seres que têm células para ter vida, precisam de duas coisas básicas: água e minerais, para poder fazer o quê? Para poder fazer as proteínas que precisam para sobreviver, fazer seus tecidos, etc. E aonde que se encontra esse estoque de água e esse estoque de minerais? Exatamente no solo. Então, as plantas, na organização da pirâmide biótica, só esse reino, tem a capacidade de ter raízes para absorver a água e os minerais da crosta terrestre e transferir para os seres de cima. Então, ninguém imagina, mas o elemento mineral em maior quantidade no nosso corpo, no corpo dos animais, é cálcio. E você sabe que estão nos ossos e nos dentes. Sabe de onde vem esse cálcio? Do calcário. O cálcio do calcário. Quando esgota o solo, nós temos que repor. E mineral não se renova. Portanto, quando houver um colapso aqui embaixo, igual no prédio, o prédio rompe, o prédio cai, acaba a vida sobre o planeta Terra. Então nós temos muito orgulho em dizer que a profissão
que mantém a vida no planeta Terra é a profissão que estuda as leis da Terra. É o engenheiro agrônomo, é a agronomia, as técnicas da agronomia disponível para conservação, produção, reconstituição e para ter um grande compromisso, produzir, transferir e produzir alimentos com qualidade, coisa que nós não estamos vendo mais isso. Então a nossa missão é uma missão velada, não aparece tanto, mas ela é muitíssimo importante e que nós temos que desenvolver técnicas para poder medir, quantificar e fazer isso o resto da vida por quem optou ser do agronegócio. Por quê? É um predestinado por ter uma indústria a céu aberto. Se uma indústria coberta já tem todos os seus problemas, imagine uma indústria a céu aberto. Então nós temos que medir, quantificar o máximo das coisas que podemos para poder maximizar os resultados, senão não vai haver sustentabilidade. Tá certo? Então, essa foi a nossa tônica desses 30 anos, buscar ativamente conceitos para desenvolver projetos que possam ser aplicados no agronegócio brasileiro. E para terminar minha parte, só para concluir, imagine isso aqui, ó. Isso aqui é uma equaçãozinha do colegial. Todo mundo fez colegial aqui, viu essa equação, né? Fenótipo é igual genótipo mais o ambiente. Genótipo é as coisas que estão no gene, e o ambiente é onde a gente vive. Então, se eu sou magrinho dessa forma, não é por causa do meu genótipo, é por causa do ambiente que eu vivo, né? O meu genótipo me caracteriza de outra forma, né? Os meus olhos azuis, os meus cabelos loiros, minha altura, né? Agora o ambiente é que muda. Então, fenótipo é aquilo que a gente vê. E se você pensar em planta, o genótipo está na semente e o ambiente é onde ela vive, que é o sol, aliado ao ambiente atmosférico. Então, o fenótipo lá para o produtor é produtividade. Agora, se você for destrinchar essa equação aqui, ó, tudo que você pensar do ambiente, qualquer coisa que cada um falar aqui, temperatura influencia, espaçamento influencia, densidade de plantio influencia, profundidade de plantio, etc. Água, nutriente, CO2, oxigênio, luz, isso tudo dá uma equação de 62 fatores. Então imagine que eu tenho que arrumar 62 fatores mais o genótipo para ter produtividade. É muito complicado. Não existe condições de fazer isso ainda. É impossível. Então vocês imaginam essa plateia aqui, ó. Cada cadeira dessa daqui é um fatorzinho que colabora para o fenótipo, para a produção. Se todos estiverem ok, provavelmente vai manifestar os 100% da produção. Agora, eu tenho uma cadeira quebrada aqui. E essa cadeira quebrada, eu sei que está quebrada porque eu analisei, eu examinei, eu medi. Então, eu posso dizer que ela está quebrada, eu não vou conseguir manifestar o meu fenótipo no 100%, porque isso aqui está faltando. Agora, eu venho aqui, arrumo a cadeira, tirei a limitação de todos os parâmetros. Agora, eu tenho garantia que eu vou produzir o máximo? Não, porque eu não medi todas as cadeiras. Eu não tenho método para medir todas. Nós temos método para medir algumas coisas. E essas algumas coisas, muitas vezes a gente deixa de medir. Então é por isso que não adianta a gente aplicar qualquer coisa e esperar produtividade. Nós temos que esperar, é a palavra que nós estamos lançando, performance. Eu tenho certeza que se eu arrumar essa limitação aqui, eu melhorei a performance do teatro, né? Agora, eu não tenho garantias que o teatro vai encher. Então, daqui para frente, vocês vão começar a ouvir sobre performance, tá certo? E para encerrar, aproveitar a oportunidade da nossa comemoração, nós temos um curso para engenheiros agrônomos há 15 anos, e hoje tivemos aula, inclusive, lá na empresa, a turma 73 em 15 anos.
São quase 2.000 engenheiros agrônomos treinados com esse conceito que nós vamos passar para vocês aqui hoje. Tá certo? E nós lançamos essa empresa aqui faz praticamente 2 meses. A Laborsolo Academy. Ela vai cuidar de cursos, treinamentos e de certificação do solo. Tá ok? Então, essa introdução desses conceitos é que a gente possa agora abrir a apresentação para vocês entenderem o que a Laborsolo faz, o que a Laborsolo criou. Eu quero chamar o meu sócio Zé Carlos Viana. Bom, a Laborsolo, na verdade, nesse caminhamento que fizemos até hoje, nos últimos 30 anos, passamos por alguns percalços. E quando nós montamos essa empresa 30 anos atrás, não existia laboratório privado no estado do Paraná. Então a Laborsolo foi pioneira nisso. Foi o primeiro laboratório privado que se propôs, na época, a fazer um laboratório de análise. E, no fim, acabou não virando um laboratório de análise. Nós tínhamos que quebrar alguns paradigmas que existiam na época, que tudo que se fazia era em função de alguma coisa oficial. E coisa oficial, na época, entendia-se alguma coisa feita pela Embrapa, ou feita pelo IAPAR, ou feita pelo Instituto Agronômico, ou feita por algum órgão do governo. E nós resolvemos quebrar esses paradigmas. Para quebrar isso foi meio difícil, porque nós não tínhamos tradição, ninguém nos conhecia, nós éramos professores da universidade, no máximo alguns alunos sabiam da nossa existência, até o nosso primeiro cliente foi um ex-aluno da universidade, e nós então começamos a quebrar isso aí. E para quebrar isso nós tivemos que inventar coisas. E uma das coisas que nós inventamos na época foi o método Albrecht, que o Filipe acabou de falar, que nós começamos a dar mais atenção a cálcio no solo do que magnésio. Foi daí então que nós praticamente implantamos isso no estado do Paraná. Implantamos o uso de calcário calcítico aqui. Ninguém falava em calcário calcítico até então. Ninguém. O que se fazia? Calcário dolomítico. Por quê? Porque o calcário dolomítico era mais fácil de encontrar, e aí nós fizemos isso. Para fazer a implantação de calcário calcítico, logicamente, nós tivemos que nos reinventar em relação a métodos de análise. A métodos. Então, todos os métodos que foram implantados em análise de solo, pelo menos nos últimos 20 anos, a Laborsolo teve por trás disso. Então, por exemplo, ninguém falava em análise de PERREM, fósforo remanescente, até há 15 anos atrás, quando nós implantamos isso. Ninguém sabia que existia isso no Brasil. Trouxemos o fósforo remanescente. Hoje, quase todo mundo faz fósforo remanescente. Nós tivemos que implantar metodologia para fazer a análise de solo que ninguém fazia em relação à informática. Não existia nada para se comprar no mercado para informatizar o sistema. Tivemos que informatizar do zero. Até hoje estamos fazendo programas de informática. Estamos trocando, inclusive, um sistema novo agora. Tudo produzido internamente. Aqui, com gente da terra. Nós nunca saímos de Londrina para produzir isso. Produzimos aqui mesmo. E, ao mesmo tempo, com a dificuldade que você tem para montar isso, nós tivemos que buscar coisas novas. Então, uma das coisas que nós fomos inventando durante esse tempo todo foram os laudos de análise interpretativos. Todos esses laudos aí, cada um deles é para um determinado tipo de análise. Tudo coloridinho, tudo bonitinho, mas esse era o objetivo, tá certo? Tanto é verdade que até então, nenhum laboratório no país fazia isso. Hoje todo mundo copia, tá certo? Todo mundo tenta fazer um laudo colorido para interpretar a análise. Tal. Mas nós temos algumas coisas que as outras pessoas ainda não conseguiram fazer. Ora, então, sempre temos que nos recriar. Porque cada vez que a gente inventa uma coisa, a concorrência inventa outra, e a gente tem que inventar outra para matar a concorrência. É sempre assim que funciona, não é? Tipo Gillette. Mata o nosso próprio produto para fazer um novo. E agora nós estamos introduzindo esse laudo de macroporosidade na análise do solo,
que vai ser a nova tecnologia que nós vamos implantar para determinar o índice hídrico ótimo, que é uma coisa que está todo mundo atrás, para saber o que é que se faz com água no solo, e nós estamos colocando isso esse ano ainda em análise de rotina. E, da mesma forma, o que nós fizemos há 15 anos atrás? Nós introduzimos um sistema para interpretar a análise de folhas, há 15 anos atrás, quando ninguém falava nisso, ninguém falava em DRIS. Fomos extremamente massacrados no sistema por um monte de gente, que isso não vai dar certo, que não vai funcionar. No entanto, nós, mais uma vez, quebramos paradigmas, montamos esse negócio. E hoje está todo mundo atrás do DRIS. A nossa vantagem é que nós saímos 15 anos na frente, tá certo? Então, agora que os caras estão vindo, nós já estamos andando há 15 anos nisso aí. É um método de interpretação de análise de folhas, tá certo? De tecidos, que é o nosso grande carro-chefe hoje. Não é? Grande parte do que nós fazemos hoje são análises de tecidos que até recentemente muito pouca gente fazia. E tivemos que desenvolver um sistema de instrumentação automática. Hoje, na Laborsolo, numa análise ninguém coloca mais a mão em nada, tá certo? É tudo feito automaticamente. E nós introduzimos a técnica de espectrofotometria de plasma. Foi o primeiro laboratório na região sul do Brasil, laboratório privado, diga-se de passagem, porque isso em universidades já tinha, para trabalhar com equipamento de plasma. O que nos levou a isso aí foi justamente uma adaptação de métodos, e introduzimos recentemente um novo método de análise de solo, que só nós estamos fazendo agora, que é o MELISH3, que é uma nova tecnologia que estamos implantando. Estamos agora tentando ensinar os nossos colegas como trabalhar com isso, porque quando você faz uma coisa nova, é quebra de paradigma. O camarada estava acostumado com uma coisa antiga, tem que passar para o novo. E para passar para o novo demora algum tempo, mas vamos passar. Com tudo isso, esses 30 anos andando, teve que nos levar à última conquista que nós fizemos, que foi essa aqui. Nós acabamos desenvolvendo uma certificação de ISO 17025, que é um tipo de certificação para qualidade de análise de laboratório. A Laborsolo foi o primeiro laboratório da região sul do Brasil a desenvolver essa certificação. Então, nós temos isso hoje, portanto, isso nos dá uma garantia muito boa de qualidade, tá certo? Não dá para ficar mais discutindo se é bom ou ruim. Quem nos acredita hoje, quem fala se nós somos bons ou ruins, não somos nós mais, é o Inmetro, tá certo? E todo mundo sabe que essas classificações de ISO hoje são extremamente difíceis de fazer. Nós tivemos que fazer um investimento muito grande, mas fizemos. E conseguimos fazer a acreditação, que estamos tirando proveito dela agora. Somente o que é medido pode ser melhorado. Essa frase, ela explica muito bem o propósito da Laborsolo hoje dentro do agronegócio. São 30 anos lutando por uma agricultura de mais diagnóstico, lutando por uma agricultura menos empírica, uma agricultura com mais número, uma agricultura com mais informação. Hoje, nós somos um dos melhores laboratórios do Brasil, graças à qualidade e à capacidade dos nossos colaboradores, com destaque para os nossos químicos e para os nossos técnicos em químicas. Porém, o DNA da Laborsolo, a origem da Laborsolo está na agronomia. Por isso que nós deixamos de ser um simples prestador de serviço em análise e passamos a oferecer soluções e ferramentas para o agronegócio. Agora nós contamos com uma equipe de engenheiros agrônomos e técnicos que vão para o campo, certo? Para colocar na prática
tudo que existe de mais moderno em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Hoje, além da nossa unidade matriz em Londrina, nós contamos com nossas unidades Laborsolo Express em Toledo, Paraná, e Passo Fundo, Rio Grande do Sul. As unidades Express, elas são postos de recebimento de amostra, que você tem frete grátis enviando isso para Londrina. Além disso, nós atendemos hoje, sem exceção, todos os estados e as regiões do Brasil. Hoje também, o cliente Laborsolo, ele tem todos os seus resultados de todos os tipos de análise disponíveis de forma 100% digital, dentro do portal do cliente ou pelo aplicativo Laborsolo Connect. Ainda dentro do portal do cliente, após 4 anos de desenvolvimento e um extenso trabalho de campo e de pesquisa, em 2017 nós lançamos o SucFall. O SucFall, ele é um sistema web de interpretação e recomendação de análise de fertilizantes com base na análise foliar. Okay? O SucFall, ele é muito simples de ser usado. Hoje ele está disponível para todos os clientes da Laborsolo de forma gratuita. Eu vou mostrar um tutorial bem rápido aqui do funcionamento do SucFall. Então, para usar o SucFall, basta entrar no site da Laborsolo, acessar o portal do cliente, com login e senha. Quem não tiver, na verdade, é muito simples de criar, qualquer login e senha de qualquer outro site. Aí, dentro do portal do cliente, no menu superior esquerdo, clicando em SucFall, imediatamente todas as análises foliares que estarão disponíveis para serem geradas recomendações vão aparecer. No caso aqui, nós pegamos como exemplo uma amostra de trigo, ok? Então, clicando ali em iniciar, o SucFall ele vai puxar essa análise e ele vai exibir ali algumas informações complementares para os senhores preencherem, como área representada pela amostra da análise, datas de plantio e coleta, além da produtividade esperada daquela safra. Clicando em processar, embaixo, vocês vão ser direcionados a uma outra tela que vai exibir com todos os detalhes o resultado da análise foliar. E, logo abaixo, vocês vão encontrar o diagnóstico nutricional. Ou seja, o SucFall, ele interpreta a análise para vocês. Hoje, o SucFall, o algoritmo dele é capaz de interpretar mais de 1.200 possíveis diagnósticos. Então, gente, ele vai além. Clicando ali em fazer recomendação, o SucFall ele vai cruzar todos os dados da análise com os dados que vocês já preencheram lá, produtividade, idade da planta, e ele vai indicar, além do diagnóstico, um procedimento sugerido e uma dose a ser aplicada. No caso aqui, nós tivemos um desequilíbrio acentuado de boro. Portanto, o SucFall recomendou 130 gramas de boro por hectare. Esse diagnóstico, ele poderia ser, na verdade, essa recomendação ela poderia ser 80 gramas de zinco, ela poderia ser 200 gramas de ferro, ela poderia ser 50 quilos de nitrogênio, ou simplesmente equilíbrio nutricional. O SucFall vai falar para vocês, não façam nada. Certo? Uma coisa a destacar, que é bem legal em relação ao SucFall, é que ele identifica algumas anormalidades na análise. É muito comum acontecer nas análises foliares algumas possíveis contaminações. Um elemento, às vezes, muito alto do que o outro. Então, o SucFall ele consegue identificar se aquele elemento está em excesso na análise ou ele está em excesso porque é uma possível contaminação externa. E ele permite, então, vocês simularem uma descontaminação.
ele traz o valor que está em excesso para níveis reais, ok? E permite você gerar uma nova recomendação, com certeza muito mais real do que a anterior. Outra coisa a destacar do Sucfol é que ele, como vocês podem ver aí, eles geram uma recomendação estequiométrica, vamos dizer assim, 130 gramas de boro. Ok? Ele não tem nenhuma ligação com qualquer tipo de empresa ou produto. Cabe aí ao usuário do Sucfol procurar no mercado o produto que ele já usa, a empresa que já lhe atende, o produto que ele gosta mais. O Sucfol hoje ele está disponível para as culturas de soja, milho e trigo. E nós já estamos desenvolvendo os algoritmos para ser lançado em breve o Sucfol também para as culturas do feijão, da cana-de-açúcar e dos citros. Além do Sucfol, a Laborsolo dispõe hoje também do Sugris. O Sugris ele é um software de recomendação de adubação e calagem com base na análise de solo. O Sugris também, nós já está em desenvolvimento uma nova versão web do Sugris, que vai estar disponível em breve também de forma gratuita para clientes Laborsolo dentro do portal do cliente. Help us preserve the soil. Ajude-nos a preservar o solo. Esse é o slogan que a Laborsolo vem usando de alguns anos para cá. Eu tenho certeza que na verdade eu tenho certeza que todo mundo da plateia aqui, vocês já foram em alguma apresentação, alguma palestra sobre fertilidade, que o palestrante começou contando um dado da ONU, que em 2050 seremos 9,6 bilhões de habitantes. Todo mundo já viu isso, né? Portanto, até 2050 nós temos que dobrar, nós temos que triplicar a produção de alimento, e o Brasil é o celeiro do mundo, então nós temos que produzir, produzir, produzir. A Laborsolo, ela vai um pouco na contramão desse pensamento. Nós achamos que mais importante do que produzir mais e mais, é você produzir com sustentabilidade. O que é produzir com sustentabilidade? Produzir com sustentabilidade é ter certeza que as coisas do nosso dia a dia, o alimento que nós comemos, a roupa que nós vestimos, o combustível que nós abastecemos, o nosso café do dia a dia e o nosso churrasco de domingo, eles não estão sendo feitos às custas da degradação e da desertificação de solos. Foi todo esse conceito que nos levou a criar o IQS, Índice da Qualidade do Solo. O que é o IQS? O IQS ele é uma coisa bem simples. Ele é uma interpretação simplificada das análises do perfil do solo. Com base em diversos parâmetros químicos e físicos do solo, o IQS ele pontua o solo com uma nota e ele classifica o solo com um rating. O IQS ele vem para trazer a fertilidade do solo, que é algo invisível, e o IQS vai trazer para o visível. Como que funciona o IQS? Através de algoritmos criados pela Laborsolo, o IQS ele vai pontuar cada um dos atributos químicos e físicos do solo. Essas pontuações que o IQS dá, nós chamamos de índice de performance, ou IPs. O cálcio tem um IP, o fósforo tem um IP, a compactação tem um IP, a porosidade tem um IP. Tudo tem um índice de performance. E esses índices de performance, eles podem ser positivos ou negativos, de acordo com o excesso ou a falta de um determinado nutriente no solo. Inicialmente, em 3 profundidades analisadas,
nós temos um total de 39 índices de performance. Esses 39 índices de performance, eles derivam mais 2 índices, o índice químico, ou IQUIM, e o índice físico, ou IFIS, que nada mais são do que o conjunto dos parâmetros químicos e físicos do solo. Esses 2 índices, IQUIM e IFIS, eles derivam uma nota final, que é o IQS. O IQS, ele é uma nota que pode ir de 0 até 10 e classificar o solo com um rating que vai de G até A. Ok, e a interpretação disso na prática? Como que o IQS funciona? Vamos pegar aqui, gente, imaginem ali, ó, o rating pode ir de G até A. Quanto mais fértil o meu solo, mais próximo do A eu estou. Quanto menos fértil o solo, mais próximo do G eu estou. Obviamente, um solo mais fértil, ele me dá um potencial produtivo maior e uma estabilidade de produção maior também. O que isso quer dizer? Solos mais férteis, eles tendem a produzir mais e ter uma produção mais constante entre as safras, com menos quebras de safra. Então, pessoal, obviamente, um solo com maior potencial produtivo e um solo com uma maior estabilidade de produção, isso me dá um menor risco de produção. Outra coisa, vocês estão vendo ali que o rating ele pode ser positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Como nós avaliamos os parâmetros químicos e físicos, caso o conjunto, os problemas químicos forem maiores do que os físicos, ou seja, eu tenho mais problema químico do que físico, meu rating é positivo, a minha nota é positiva. Por que isso? Problemas químicos de solo, eles tendem a ser mais fáceis de resolver, mais baratos de resolver, e a solução deles é a curto prazo. Pelo contrário, caso a física do solo esteja pior do que a química do solo, meu rating é negativo. Problemas físicos, eles tendem a ser mais caros de resolver e a reversibilidade deles tendem a ser no longo prazo. Exemplificando, é muito mais fácil eu corrigir um problema de fósforo no solo do que eu reverter uma compactação, por exemplo. Ok? Aqui nós temos 2 exemplos reais de IQS. Ok? Por que nós selecionamos esses 2 exemplos em específico? Essas 2 áreas, porque elas são 2 áreas ambientalmente falando muito semelhantes. Essas 2 áreas aqui, elas são no Paraná, ok? Elas possuem a mesma altitude, em torno de 950 metros de altitude. Elas possuem praticamente a mesma textura de solo, e elas estão distantes a uma distância de 60 quilômetros uma da outra. E o mais importante, elas têm o mesmo propósito de produção. Essas 2 áreas aqui são sementeiras, elas são produtoras de semente. Só de bater o olho aqui, gente, você vê a organização de uma delas. Essas bolinhas aí são os IPs, tá? E lá a bagunça. Essa primeira sementeira, nós temos um solo A+, com IQS 9 e 4. Já na segunda área, na segunda sementeira, nós temos um IQS E+, e um rating 4 e 9. Ou seja, áreas ambientalmente praticamente iguais e com solos e fertilidade totalmente diferentes. Beleza, e o que isso quer me dizer na prática aí, né, que interessa financeiramente? Nós fizemos um cálculo para, teoricamente, elevar o IQS, no caso de 9,4 para um IQS 10, para levar um solo A+. Na primeira área, nós tivemos um custo contabilizando insumos, frete e aplicações
de aproximadamente R$ 654 por hectare. Enquanto na segunda área, para fazer a mesma coisa, esse custo sobe para R$ 5.283, ou praticamente 8 vezes mais. Áreas iguais, ambientes iguais, solos e custos de produção completamente diferentes. O que eu sei dessas áreas? Eu sei que a produtividade média da primeira é realmente bem maior que a segunda. Essa primeira área, a gente nunca ouviu falar de alguma quebra de produção, certo? Vocês podem ver o perfil do solo, não existe nenhum impedimento químico ou físico. Temos o caso aí de raiz de milho, por exemplo, ultrapassando 2 metros de profundidade. E já na segunda, eu não posso dizer a mesma coisa. E o mais importante, gente, eu tenho certeza absoluta que a primeira sementeira entrega sementes de qualidade muito superior à segunda. Certo? Ok, bacana, legal. E beleza, e na prática, como que eu utilizo o IQS? Quem pode usar o IQS? Primeiro, produtores e empresas de produção, produtores rurais, usinas, produtores de eucalipto, certo? Eles utilizaram o IQS como uma ferramenta gerencial, uma ferramenta para direcionar recurso e diminuir os riscos. Segundo, certificações agrícolas. Todo mundo aqui que trabalha com agricultura, nós sabemos que a agricultura mundial ela está partindo para certificações. Isso não tem mais volta. E, infelizmente, pessoal, no Brasil, as certificadoras que a gente tem, elas tratam a fertilidade do solo de uma maneira muito superficial, certo? Praticamente não tem nada de fertilidade dentro dessas certificadoras. Então, nós queremos entrar com o IQS para trabalhar isso, para mostrar para essas certificadoras que o principal pilar da sustentabilidade da produção é o solo. Obviamente, junto com as questões sociais e ambientais que eles tanto abordam. Terceiro, classificações de ambiente de produção. Nesse ponto, a cana está um pouco na frente do grão. Na cana já existe alguma coisa parecida. Mas quando eu falo classificação de ambiente de produção, é pensando no posicionamento de cultivares. Todo mundo aqui que é agricultor ou conhece, todo mundo já viu um posicionamento de cultivar. O híbrido X, ele é para solos de alta fertilidade. Já o híbrido Y, ele se desenvolve bem em solos de média e baixa fertilidade. O que é um solo de alta, média e baixa fertilidade? Dentro de dezenas de parâmetros que a gente pode analisar no solo. O IQS ele quantifica exatamente isso. O híbrido X ele é para solos A e B. Já o híbrido Y ele se desenvolve bem em solos D, E e F. E assim por diante. O IQS ele se parte do mercado imobiliário. Hoje, senhores, quando vocês vão comprar uma fazenda, ou conhecem alguém que vão comprar, quais são as coisas que você analisa na compra de uma fazenda? Localização é a primeira, talvez topografia, asfalto, estrutura física, né, barracões e tal. E aí eu pergunto, alguém analisa o solo antes de comprar uma fazenda? Eu digo que sim. Nós já tivemos um caso na Labor Solo, há uns 4 anos atrás. Eu estava lá no escritório e aí me chamaram lá na frente que tinha um agricultor que estava com dúvida no que pedir na análise ali. Aí eu fui lá conversar com ele e conversando com ele eu comecei a especular algumas coisas. De onde o senhor tirou essa amostra? Qual que é a profundidade dessa amostra? Qual que é a área representada por essa amostra? Quem coletou a amostra? Ele respondeu assim para mim, não sei, um funcionário meu mandou do Mato Grosso, que eu estou querendo comprar uma área, se eu não me engano, era de 1.000 hectares em Sorriso. Aí eu trouxe essa amostra para vocês aí, para ver se eu compro, se eu não compro, se o solo está bom, se o solo está ruim.
Pô, é um investimento, gente, uma fazenda de 1.000 hectares em Sorriso hoje deve ser alguma coisa entre 35 e 40 milhões de reais. O cara coletou uma amostra que ele não sabe quem coletou, não sabe onde coletou, ele não sabe a profundidade que coletou, e aquilo vai balizar o investimento dele. Um levantamento com o IQS na área, ele seria muito proveitoso para esse mercado. O IQS, gente, ele fazia parte de contratos de arrendamento e parceria. Imaginem vocês, proprietários de uma fazenda, certo? Vamos voltar àquele exemplo anterior das duas áreas. Uma área A+, e uma área E+. Os senhores são proprietários de uma fazenda A+. Vocês arrendam essa fazenda e depois de 6, 7 anos, vocês pegam a área de vocês de volta. Imagina que vocês pegam um solo A+, e o arrendatário te devolve um solo E+. Vocês concordam que alguma multa tem que ser aplicada? A gente tem que dar um jeito de medir isso. Afinal, vocês viram, são 8 vezes mais o custo da correção de solo. O contrário também é verdadeiro. Imagina eu, proprietário de uma área, certo? Uma área F-. Eu arrendo essa área para vocês e depois aí de 6 anos, 7 anos de contrato, vocês me devolvem uma área B+. Ou seja, vocês investiram naquela área, vocês corrigiram aquela área, é uma área produtiva. Vocês concordam também que uma bonificação tem que ser dada a vocês, por ter cuidado do solo? Isso acabaria um pouco com aquela novela de, eu não vou corrigir essa área porque ela é arrendada. O cara não faz uma cultura de cobertura porque em 4, 5 anos de contrato ele tem que tirar o máximo possível daquela área. Ou naquela, larga assim mesmo, eu vou arrendar para cana mesmo. Isso existe, né? Então, o IQS, dentro de contratos de arrendamento e parceria, ele é muito útil. E por último, financiamentos e seguros agrícolas. Solos mais férteis, solos com ratings maiores, eles têm riscos menores do que solos com ratings baixos. Não é justo um cara que cuida do solo, um solo A+, B+, ele pagar a mesma taxa de financiamento de um solo F, ou ele ter o mesmo prêmio de seguro do solo F. Então, a gente já está em contato com algumas instituições financeiras para tentar trabalhar o IQS também nesse mercado. Então, pessoal, o IQS, ele dentro da Labor Solo, ele é o ponto de partida para novos serviços, para novos produtos. Foi através do IQS e de outras ferramentas que nós desenvolvemos um programa completo sobre a fertilidade do solo e nutrição de plantas, que é o A2P. Todos nós que vivemos do agronegócio sabemos o quanto ele pode ser imprevisível e o quanto nós temos que conviver com adversidades para ter sucesso no agronegócio. Então, nós precisamos construir um ambiente que nos favoreça em ambientes favoráveis e nos proteja em ambientes desfavoráveis. Quando a gente está falando em manejo do solo e das plantas, esse tema de fertilidade e nutrição, nós estamos falando aí de um tema que representa de 30% a 40% do custo de produção. E ele é responsável por até 60% da produtividade. Então aqui, nós temos uma grande oportunidade. Veja que se nós otimizarmos esse custo, que tem uma parcela considerável no custo total, e ao mesmo tempo otimizarmos a produtividade, nós automaticamente estaremos produzindo margem, rentabilidade.
é exatamente tendo isso em mente que nós desenvolvemos o A2P. Porque tudo isso que o A2P trabalha, que a Laborsolo trabalha, fertilidade de solo, nutrição de planta, é tudo invisível, minha gente. É tudo invisível. Então, não tem jeito. Nós temos que medir. Nós temos que transformar o invisível em visível através das análises. E esse é o foco do A2P. O A2P é um programa inédito e completo de diagnóstico e monitoramento do solo e das plantas. É um programa que conecta as safras e os anos num processo de melhoria contínua das adubações, do solo, da produção como um todo. O A2P é a base, a grande meta do A2P é cumprir o tão requisitado manejo 4C, que é utilizar os produtos certos, na dose certa, no lugar certo e na hora certa. É isso que traz margem, certo? O A2P, ele foi testado exaustivamente, vem sendo comprovado hoje no campo, em mais de 30 mil hectares pelo Brasil afora, e hoje, para nós, é um grande orgulho poder apresentar essa ferramenta para vocês, que foi desenvolvida com muita ciência, muita dedicação, e com a certeza de estar contribuindo para um agronegócio muito mais rentável e mais sustentável. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para conhecer o A2P na prática. Amostra, analisa, interpreta, recomenda. Amostra, analisa, interpreta, recomenda. Esse é o ciclo. Essa é a base de funcionamento do A2P. Esse ciclo acontece várias vezes durante o programa, tanto para solo quanto para planta, e na frequência ideal. Tudo começa, como a gente pode ver do ciclo, amostra, analisa, interpreta, recomenda, tudo começa na amostragem. Então, nós precisávamos de um método que garantisse que as amostras que a gente fosse coletar, tanto de solo quanto de planta, fossem absolutamente confiáveis. Nós não tínhamos margem para que essas amostras não fossem. E, pasmem, 80% do erro de uma recomendação ou das recomendações vem justamente da amostragem. Então, a necessidade desse método era imprescindível. Foi com essa base em mente que, após vários anos de estudos, nós desenvolvemos o SAI, o Sistema de Amostragem Inteligente. Um sistema que, com base em imagens de satélite e numa densa malha de amostragem, separa zonas com problemas distintos. Essas zonas nós chamamos de zonas de manejo. E nós damos uma letra para cada uma delas. Para aprofundar o diagnóstico dentro de cada zona de manejo, nós mapeamos também os pontos inteligentes. Então, com isso, nós temos a variabilidade do solo mapeada e nós temos a certeza, a garantia de que as amostras que nós estamos coletando representam de fato a área, que nós podemos interpretar as análises que partem dessa área e, a partir daí, gerar prescrições, recomendações, né, avaliar o sistema como um todo. Vamos pegar esse exemplo aqui que a gente tem na tela. É uma área do Mato Grosso, de 700 hectares, e nós temos 10 zonas de manejo. Ou seja, o tamanho médio da zona de manejo é de 70 hectares. Então, se a gente considerar que cada ponto inteligente desse vai gerar uma amostra, uma amostragem seja de solo ou seja de planta, nós temos aí uma amostra para cada 70 hectares.
Numa amostragem convencional, a recomendação é que não se faça uma amostra para mais do que 10 hectares, para representar a área. Veja que, com esse estudo prévio da variabilidade do solo, esse mapeamento, nós conseguimos otimizar isso em 7 vezes. Ou seja, nós podemos fazer 7 vezes menos amostras, e isso nos permite investir nas amostras, que é isso que interessa. É melhor fazer menos amostras com mais qualidade do que um monte de amostra e superficial, sem muita informação. Essa é uma realidade do Mato Grosso. Vejam uma realidade do Paraná. Aqui nós temos, deixa eu sair da frente de vocês, nós temos uma área de 304 hectares, perto de Maringá, com 13 zonas de manejo. Então, veja que, ainda assim, nós estamos otimizando 2,3 vezes a coleta de amostras. E, de novo aqui, veja a variabilidade dessa área, né? Seria impossível a gente conseguir amostrar de 10 em 10 hectares de forma aleatória e representar essa área do jeito que ela necessita. E, além de ser um balizador de amostragem, o SAI também nos dá o V-Target, que essa é uma metodologia exclusiva da Laborsolo, em que nossos algoritmos avaliam o padrão físico-químico do solo, através das amostras provenientes do SAI, e a gente encontra quais são os níveis ideais dos 4 principais elementos que compõem os pilares da fertilidade do solo. E esses níveis serão perseguidos com o tempo, com as recomendações, com os manejos, com os monitoramentos. Então vejam que é como se estivéssemos perguntando para o próprio solo o que é equilíbrio para ele. E ele é capaz de nos dizer, aplicando a metodologia correta. Então, nós não utilizamos hoje praticamente nenhuma tabela de adubação pré-formatada. Nós acreditamos que elas tenham sim o seu valor, mas elas são um tanto quanto genéricas. Nós precisávamos ir além e o desenvolvimento dessa ferramenta acabou sendo muito feliz nesse sentido. Então, agora que temos a variabilidade do solo mapeada, nós precisamos aprofundar o diagnóstico em cada zona de manejo. E aí, nós partimos para a segunda etapa do A2P, que é o diagnóstico estratificado. Tendo as zonas de manejo mapeadas, nós voltamos aos pontos inteligentes, coletamos então uma amostra estratificada e rodamos uma bateria extensa de análises físicas e químicas que vão gerar um relatório completo de cada fator que afeta, o status de cada fator em cada profundidade e em cada zona de manejo. Nós poderemos avaliar junto com o cliente, esse é o momento de se sentar, analisar o que está limitando o solo, o que está sobrando, as oportunidades de corte de custos, aonde eu tenho que investir, e definir as prioridades e traçar o plano de ação. Essa é a função do diagnóstico estratificado. Vejam, por exemplo, que aqui nós temos uma área excessiva em potássio, enquanto aqui nós temos uma área que está faltando. Então, isso precisa ser considerado no manejo. E, logicamente, isso culmina no final, no que nós acabamos de ver, que é o IQS. Ele é o grande classificador do solo e através dele nós podemos ver de uma maneira macro, genérica, geral, quais solos estão com mais limitações, mais quantidades ou limitações maiores e quais solos estão menores, e com isso nós conseguimos priorizar o direcionamento dos recursos. Veja, essa é uma área um pouco mais variável e o objetivo, lógico, é levar esse IQS para cima, anulando todas as limitações. Muito bem. Com essas duas etapas, nós concluímos a implantação do A2P. Nós temos aí o sistema de amostragem inteligente e o diagnóstico estratificado.
Mas a agricultura não é uma ciência exata. E nós não podemos assumir, pelo menos em fertilidade e nutrição, nós não podemos nunca assumir como resolvido um problema só pelo fato de a gente ter feito o que precisava ser feito. Então, a gente precisa acompanhar de perto o desenvolvimento, esses atributos que nos indicam a fertilidade do solo, para que a gente possa acompanhar. Fertilidade do solo, gente, é um jogo de gato e rato. Quem já fez bastante análise sequencial já deve ter percebido isso. Você resolve um problema, surge outro. Você resolve um problema aqui, surge outro ali. Então, a partir da implantação do A2P, é hora da gente entrar na fase de monitoramento, tanto do solo como das plantas. O monitoramento do solo acontece uma vez por ano, todo ano. Nós voltamos aos pontos inteligentes nesses momentos e coletamos de novo uma nova amostragem estratificada, rodamos de novo a bateria de análises e geramos novamente um relatório, só que agora comparando os atributos do solo com os anos anteriores. E é aqui que nós vamos ver o que avançou, o que não avançou, que manejos foram eficazes, que manejos não foram eficazes. E esse é o momento de reavaliar as estratégias e, logicamente, traçar um novo plano de ação. Vejam que tem parâmetros que melhoram, tem parâmetros que não melhoram. Isso depende do manejo que o produtor vai adotar, né? E, novamente, culminando aqui no IQS. Então, essa é uma área que essas duas zonas de manejo, ou essas A e B, incrementaram, inclusive, de rating, ou seja, melhoraram a performance do solo como um todo. Muito bem, esse foi o monitoramento do solo. Ele tem essa frequência. Mas, além de um solo equilibrado, alta performance precisa também das plantas equilibradas. E aqui, de novo, não é uma ciência exata. Ter um solo equilibrado aumenta enormemente a chance da gente ter plantas equilibradas e de bom desempenho, mas, de novo, não é garantia. Então, nós precisamos fazer o monitoramento nutricional das plantas. É exatamente o que nós fazemos entre os monitoramentos de solo durante o desenvolvimento das culturas. Então, nós temos aqui, fazemos de 2 a 3 coletas de folha por zona de manejo por safra, no caso de grãos, e no caso de culturas perenes, de 3 a 4 coletas de folha por zona de manejo por ano, como é o caso de cana, citros, café, pastagem, muda um pouco a frequência, né? Mas são coletas feitas em momentos críticos e na frequência ideal para que a gente consiga monitorar e manter controle sobre a nutrição da planta. E, para interpretar essas análises, nós utilizamos os nossos bancos de dados exclusivos e contamos também com o DRIS, que o Vieira comentou, uma ferramenta fantástica, altamente eficaz, que nos mostra o balanço entre os nutrientes e nos evidencia uma ordem de limitação entre os nutrientes. E aí, com base no DRIS, nós somos capazes de identificar o elemento mais limitante, que nesse caso aqui, ó, a gente tem que focar o olho aqui e vemos que talvez vocês não vejam aqui, é o cobre. Ele é o elemento que está desequilibrado, é o elemento limitante. Esse é o elemento que vai me gerar o maior retorno econômico nesse momento diante de um fornecimento. Por isso que o DRIS é tão fantástico como ferramenta de performance. E é por isso que nós utilizamos ele. Então aqui nós temos um caso real. Essa é uma amostra de soja que foi coletada nessa última safra, no município de Astorga. E nós fizemos a aplicação, foi aos 25 dias após a emergência, essa coleta, e nós fizemos a aplicação
desse cobre e 20 dias depois, aos 45 dias, vejam o equilíbrio desta planta. É isso que a gente busca. É esse equilíbrio. Ou seja, o solo aqui podia estar perfeito. Isso não impediria que essa planta sofresse nesse momento por falta de cobre. Então, o monitoramento nutricional se faz absolutamente essencial para quem quer performance, para quem quer alto desempenho. E aqui é tudo que a gente busca. Essa planta agora tem plenas condições de fazer o trabalho dela, fazer a fotossíntese e entregar a produtividade, se nenhuma das outras coisas em que a gente não tem controle atrapalhar. Muito bem. Com esse monitoramento nutricional e monitoramento do solo, aliado a um sistema estruturado de amostragem, nós temos então tudo o que a gente precisa para avaliar todos os fatores-chave para um solo de alta performance e uma planta de alta performance. Então, isso é a base desse trabalho que a gente uniu. Todo esse conhecimento de anos e todas essas ferramentas para englobar num único serviço que a gente chamou de A2P, Agricultura de Alta Performance. Além desse trabalho de diagnóstico e monitoramento, diante de uma demanda frequente de vários clientes e diante do nosso compromisso em melhorar a eficiência do uso dos recursos na fazenda, nós desenvolvemos uma ferramenta, que é o PHP, para lidar com os problemas diagnosticados no solo. Então, o PHP é um produto inteligente formulado pela Laborsolo sob demanda para fazer a restituição dos problemas do solo. É como se fosse uma farmácia de manipulação. O PHP pode conter quantas e quais matérias-primas forem necessárias para corrigir os problemas do solo e atender os objetivos de cada área. E tudo isso, gente, com uma única aplicação. Economizando combustível, prevenindo compactação, otimizando a mão de obra e maquinário e agronomicamente bem posicionado. Com o PHP, nós damos mais um passo em direção a uma agricultura de alta performance, pois nós criamos o produto específico para cada situação. O PHP hoje ele integra o rol de tecnologias do A2P como um opcional, né? É um serviço extra, uma solução que nós oferecemos que resolve muitos problemas logísticos das aplicações, de lidar com vários fornecedores. E espero que vocês tenham oportunidade de conhecer essa ferramenta. Afinal, ele é, propriamente dito, efetivamente, o manejo 4C posto em prática. Então é isso, minha gente. Esse era o A2P. Isso, eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês possam experimentar essa ferramenta que nós desenvolvemos com muito carinho. Dentro desse A2P tem tudo o que há de melhor em diagnóstico e monitoramento. Tudo o que há de mais avançado. Nós nos preocupamos em filtrar tudo o que tem por aí, né, porque tem coisa boa e tem coisa ruim que se desenvolve em termos de diagnóstico e monitoramento. Então, nós tivemos o cuidado de juntar todas essas ferramentas e criar ferramentas complementares, né, aliado a todo o conhecimento que a Laborsolo acumulou nesses últimos 30 anos. Então, é um grande prazer poder apresentar essa ferramenta para vocês. Agora eu vou convidar os meus 3 sócios. Eu agradeço a presença de vocês e vou passar a palavra para fazer o encerramento. Ok. É muito bom quando a gente vê que a sucessão familiar dá certo, né? É um orgulho enorme. Um ditado de Sergos: a dúvida é o começo da sabedoria.
Eu acho que muitas pessoas não aprendem nada porque entendem tudo muito rápido. E para finalizar, eu gostaria de colocar um provérbio indiano, né? Para quem tem a terra hoje. Nós não herdamos a terra de nossos ancestrais ou de nossos pais. Tomamos-as de empréstimo aos nossos filhos. Então, o slogan da Laborsolo, ajude-nos a preservar a terra, é um slogan para a humanidade. Eu acho que a nossa missão está sendo cumprida. Nós gostaríamos de poder conversar, em particular, na empresa, com cada um de vocês, para a gente trocar ideias e sugestões, e estaremos sempre à disposição. Eu quero agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos colaboradores e colaboradoras que estão aqui conosco para dar apoio e incentivo às nossas ações, e com muito orgulho a gente conclui esses 30 anos e essas tecnologias que é para o Brasil e para o mundo. O mundo que a gente fala são os países vizinhos aqui do lado, né? E eu gostaria agora de convidar vocês para a gente poder confraternizar, fazer companheirismo ao salão ao lado aqui com o coquetel que a gente vai oferecer a todos. Muito obrigado.